Olá, eu sou Edilson Custódio. Eu vim hoje aqui para ensinar você a construir memórias incríveis. Ah, Edilson, mas como é que funciona isso? Pois eu vou te explicar, mas daqui a pouco. Antes eu vou te contar uma das minhas memórias. Afinal de contas, esse é o nosso objetivo, não é mesmo? Há muitos anos atrás, quando eu tinha 13 anos, em 1979, faça as contas aí, aconteceu uma coisa muito curiosa. O meu pai me chamou para ir a um evento. E eu fiquei empolgado com isso, porque não era comum meu pai me chamar para sair. Meu pai é um homem um trabalhador incrível, um homem incrível, mas naquele tempo ele trabalhava demais e não tinha muita proximidade de mim. E ele falou: vamos, filho, vamos até lá então comigo para você entender um pouco como é que funciona esse meio que eu trabalho. Bom, muito me surpreendi para onde ele me levou. Imagine o seguinte: um garoto de 13 anos chegando no estádio da Vila Euclides, em São Bernardo do Campo. Eu, que nunca tinha participado de nenhum evento desse tipo, com mais de, sei lá, 15 mil, 20 mil metalúrgicos reunidos naquele estádio para ouvir Luiz Inácio Lula da Silva falar a respeito da greve e fazer uma votação, uma assembleia a respeito da greve. Era muita gente. E naquele momento ali tinham muitos repórteres, muitos policiais, tinham helicópteros circundando o estádio da Vila Euclides. Foi uma coisa muito interessante ali que eu vi naquele momento. Eu participei literalmente de um momento da história. Eu só sei disso hoje, eu só penso nisso, a respeito disso hoje. Mas apesar de tudo isso que foi muito legal, já foi uma coisa assim fantástica, aconteceu uma outra coisa, um outro evento. Assim que nós saímos de lá, nós andamos um certo percurso até o ponto de ônibus. Chegando lá, o meu pai encontrou um companheiro dele de trabalho. E o meu pai pôs a mão carinhosamente no meu ombro e falou: meu, esse menino ele tem futuro. Ele faz todo mundo rir, ele brinca com todo mundo, ele conversa com todo mundo, ele conta histórias, ele faz imitações. E realmente naquele tempo eu brincava muito, eu fazia muitas imitações dos personagens da televisão. E aí meu pai pediu para eu fazer algumas imitações, eu fiz algumas imitações e ele e o amigo dele caíram na risada e brincaram. E foi um momento muito curioso e muito intenso na minha vida, tanto que eu não esqueço até hoje, Foi uma memória muito impactante para o meu coração. Por que eu digo isso? Porque era uma pessoa muito importante para mim, que é o meu pai, e até hoje, quando eu preciso de conselhos, preciso de ajuda, é para ele que eu ligo, é ele que me ajuda com algumas questões da minha vida, que eu acho que são importantes, ele que me aconselha. E ele, naquele momento, ele permitiu que eu estivesse hoje aqui com você, conversando com você. Ele foi o maior motivador naquele momento, com aquelas frases, com aquelas palavras de afirmação. Ele falou: Edilson, você tem o potencial, você tem capacidade de falar para as pessoas, você tem como envolver as pessoas. E por muitas vezes, e ao longo do tempo, eu tenho feito muito isso. Então, essa foi uma memória positiva, uma memória que foi construída pelo meu pai, por mim, por todo aquele evento que aconteceu, que marcou profundamente o meu coração. Muito bem, mas a verdade é que a nossa vida não é feita só de memórias boas. O que aconteceu uma outra vez, próximo desse evento, alguns anos antes, uns 2, 3 anos antes, eu estudava perto da minha casa e eu nunca fui um aluno muito bom. Eu tenho dislexia, eu vim descobrir isso muitos anos depois, já homem adulto, e um dia eu conto essa história para vocês também, mas não vou contar agora nesse momento. Nesse momento eu vou contar esta história específica. O professor de educação artística pediu para que os alunos fizessem um instrumento musical. E eu pensei: poxa vida, um instrumento musical, todo mundo cai no trivial, que é fazer um chocalho. Eu falei: eu não quero fazer o chocalho, eu quero fazer uma outra coisa, eu quero fazer um negócio mais interessante.
E eu comecei a andar pela minha casa, pelo quintal da minha casa, buscando recursos. Quais recursos eu tinha para fazer um instrumento musical que fosse realmente interessante. Eu achei ali uma lata, naquele tempo o açúcar era guardado em latas, né? E minha mãe tinha dispensado uma lata que ela tinha usado por muitos anos, ela deixou que eu usasse aquela lata e eu peguei aquela lata, continuei procurando outras coisas e eu achei um pedaço de couro que eu havia ganhado de um tio meu. Eu peguei e pensei, pô, tá aqui, achei a solução. E aí eu lembrei, ó gente, lembrei de uma outra coisa. Naquele tempo, todo dia à tarde em uma das redes de televisão passava a sessão da tarde. E eram vários tipos de filme, era um bang bang, era romance, era terror, era pouco terror, porque tinha censura naquele tempo, né? E um desses filmes que passava rotineiramente nessa sessão da tarde contava a história de uma guerra no deserto, onde os vilões eles molhavam o couro de um animal, enrolavam as pessoas e deixavam ao sol. Era um método de tortura, porque o couro ia secando, ele ia apertando, contraindo e torturava-se as pessoas daquele jeito. Eu lembrava disso, porque eu tinha assistido já muitas vezes, e eu pensei o quê? Vou molhar o couro, vou espichar ele, vou colocar aqui em cima, vou amarrar de alguma forma e vou fazer um tamborzinho. E foi o que eu fiz. Mas ficou muito legal, fiquei muito feliz com aquele resultado, com o resultado daquilo que eu havia feito. Eu levei para o professor e a minha surpresa foi quando eu peguei esse tamborzinho, uma semana depois, e a nota estava escrita nele e era B-. E eu falei, pô, eu vi outros instrumentos ali que tinham ganhado notas melhores. Eu falei, por que B-, meu Deus? Por que eu fiz para merecer B-? E eu, ousadamente, fui e questionei o professor, que não era uma coisa comum naquele tempo. E ele falou, olha, eu te dei B- porque eu não sei se foi você que fez. Pô, ele pôs em xeque ali a minha honestidade, infelizmente. E eu não tinha, eu devia ter uns 8, 9 anos, eu não tinha argumento em relação a isso. Mas aquele B-, naquele momento, eu fiquei pensando a respeito. E eu pensei o quê? Pô, se ele me deu o meu B- achando que foi outra pessoa que fez, significa que ficou muito bom. Significa que ele achou que para fazer isso precisava ser uma pessoa muito habilidosa e com inteligência e com capacidade maiores do que ele acredita que eu tenho. Mas eu sei que eu tenho porque fui eu que fiz, eu fiz sozinho. Então eu fiquei muito, eu pensei desta forma. Então o que eu fiz? Eu transformei uma memória que não era tão boa em uma memória boa, em um resultado bom. Então, o que eu percebi naquele momento, e pensando a respeito disso, pensando a respeito dessas histórias, eu percebi o quê? Que as memórias são ferramentas de transformações relacionais, que as memórias elas são edificantes, que as memórias podem nos transformar em pessoas melhores, elas podem nos transformar em pais melhores, quando nós temos relacionamentos e que travamos memórias interessantes com os nossos filhos. E vou até te falar, memórias boas e ruins, porque eu vou te explicar depois como a gente pode fazer para melhorar isso, para tornar uma memória ruim em uma memória boa. E nós podemos ter um relacionamento melhor com os nossos cônjuges, nós podemos ter um relacionamento diferenciado no nosso trabalho. Outro dia aqui no escritório nós temos uma menina que trabalha com a gente, ela tem feito um trabalho muito bom. Nós pegamos, compramos um bolo para ela, escrevemos um bilhete e ela ficou muito feliz. Vocês acham mesmo que essa pequena memória, que esse pequeno detalhe, que essa coisa mínima que nós fizemos por ela não vai causar um impacto por toda a vida profissional dela? Muito bem. E com isto, eu cheguei à conclusão de que as memórias realmente são muito legais. E por que eu acho que elas são realmente legais, que elas fazem tanta diferença nas nossas vidas? Uma, porque elas geram transformação. As memórias podem ser ruins ou boas, mas elas geram transformação. A outra coisa que eu descobri foi o quê? Aprender a ressignificar as memórias. Ressignificar o que significa? Eu vou te contar uma história que fica até mais fácil para você entender. Alguns anos atrás, a ser mais exato, há 14 anos atrás, minha mãe faleceu. E aí eu fui
para Rio Preto, que meus pais moravam em Rio Preto, meu pai ainda mora, e eu sentei no sofá da sala dos meus pais, e enquanto eu estava lá do lado do meu pai, ele estava muito triste, ele não falava absolutamente nada, eu fiquei chorando ali com ele, e por alguns momentos a angústia bateu no nosso coração, e uma coisa curiosa começou a acontecer. Eu via gente entrando, gente saindo, mas não poucas pessoas, muitas pessoas, muita gente. Eu fiquei ali umas 2, 3 horas e muitas pessoas entraram e saíram. Em algum momento a curiosidade bateu e eu falei, pai, quem são essas pessoas? O que elas vêm fazer aqui? Elas vieram me trazer as condolências, filha. Elas vieram falar sobre a sua mãe, vieram tomar um café comigo. E eu perguntei, mas como assim falar sobre a mamãe? Lembra aquela moça ali na frente da nossa casa que você conheceu algum tempo atrás? Sim. Então, ela morreu de câncer, filha. Enquanto ela esteve debilitada, sua mãe ia lá e lavava a louça para ela, lavava a roupa para ela, cuidava dela. Tá vendo aquela outra pessoa ali? Tanto o marido quanto a esposa ficaram desempregados. A sua mãe juntava aqui um pessoal, juntava mantimentos e levava para eles, fazia a diferença na vida deles. Então, naquele momento, uma memória que deveria ser ruim, que foi a morte da minha mãe, e é claro que eu sinto saudades, é claro que foi muito triste, mas eu fiquei pensando nas virtudes da minha mãe. E isso é óbvio, me transformou, me tornou um homem melhor, porque eu tenho como exemplo a minha mãe e o meu pai, e eles sempre fizeram questão de trazer boas memórias para mim. Foi muito legal. Foi muito legal. Então, ressignificar as memórias é extremamente importante, porque nós não temos só memórias boas nas nossas vidas. Eu lembro de uma pessoa que me contou uma vez que ela foi abusada na infância, e nós fizemos todo um trabalho de mentoria com ela, de acompanhamento, um processo de coaching. Depois de um tempo, essa moça ela falou assim, olha, você sabe que eu cheguei à conclusão, com todo esse nosso trabalho, que a partir de agora eu vou falar sobre o que aconteceu comigo e que eu vou ajudar as pessoas com o que aconteceu comigo. Ela ressignificou aquele evento do abuso que ela sofreu para ajudar outras pessoas, para tornar a vida de outras pessoas melhor. Então nós temos que ter essa qualidade de ressignificar. Muito bem, outra coisa que nós temos que ter em nossa vida em relação às memórias nós precisamos trabalhar com o objetivo de mudar a vida das pessoas. Então as memórias elas têm que ser intencionais. Isso é muito importante. Bom, eu vou falar por mim, viu, gente? Eu nunca, por exemplo, eu não escrevi um livro. Eu plantei uma árvore, mas ela não foi para frente. Eu acho que eu não sou muito bom com agricultura, né? Não cresceu a árvore. Agora, numa coisa eu sou bom. Eu fiz 4 filhos. Eu tenho 4 filhas, na realidade. 4 meninas. 4 meninas incríveis. Então, eu não sou famoso. Eu não sou famoso. São poucas as pessoas que me conhecem. Eu tenho algumas pessoas que me acompanham nas redes sociais. Eu tenho muitos amigos, isso eu posso dizer que eu sou um homem com muitos amigos. Eu tenho as minhas filhas que me deixam muito feliz, eu tenho a minha esposa, que é uma pessoa maravilhosa. Então, para mim, hoje, o que eu fico pensando é o seguinte, o que vai acontecer comigo? O que eu vou deixar para as pessoas? Então, as memórias, elas são o maior legado que nós podemos deixar para a posteridade. E a posteridade são as pessoas para quem nós somos importantes. Nós não temos que ser famosos, nós não temos que ser conhecidos no mundo inteiro para ser importante. As pessoas que nos conhecem, elas sabem e entendem a nossa importância. Nós somos importantes, nós fazemos a diferença na vida delas. Então, tudo isso eu entendi que é muito importante para a gente prosperar na vida. Então, isso são os poderes das memórias nas nossas vidas. E por causa de todo esse raciocínio, eu cheguei à conclusão de que eu devia fazer um método, que eu demorei demais para aprender tudo isso. E eu fiz o método SPEED, e é esse método que nós estamos fazendo hoje, essa mentoria SPEED que eu estou fazendo com você hoje, muito rápida. Qual é o nome desse meu método? O método se chama O Poder das Memórias, porque não caberia outro nome. É o poder fantástico das memórias. E eu te convido agora a participar mais um pouquinho comigo em 5 passos, aprender como
produzir grandes memórias para as pessoas que você ama, para as pessoas que são importantes para você e transformar a vida delas e transformar também a sua vida. Muito bem, o primeiro passo qual é que é? Busque oportunidades. Busque oportunidades, esteja atento às oportunidades, que nem eu contei a história da nossa funcionária aqui, da moça que trabalha com a gente e que ela tem feito um trabalho incrível. Nós buscamos a oportunidade de tornar a vida dela mais feliz, de motivar. E com o quê? Dando um bolo, gente, uma coisa simples, escrevendo um bilhete de motivação. Ela ficou muito feliz. E aconteceu uma coisa muito curiosa outro dia lá em casa. A minha esposa chegou e falou assim: Edilson, a Luísa tem me pedido um ukulele. Você sabe o que é o ukulele? O ukulele é um violãozinho pequenininho, com 4 cordas, e que ele tem um som bem legalzinho, foi criado no Havaí, por havaianos, óbvio, e ele tem aquela musiquinha, ele toca aquele ritmo bem gostosinho, havaiano, ele é um instrumento bem gostoso de se ouvir. E eu falei assim, bom, será que nós não vamos jogar dinheiro fora, Andréia? Aí ela falou assim, ela deu um clique, e ela falou assim, mas nós não tínhamos um violãozinho aí em casa? Eu falei assim, aquilo não é um violão, aquilo lá é um cavaquinho, realmente a gente tem aí em algum lugar, guardado em algum lugar. E nisso veio o quê? A oportunidade. A oportunidade surgiu de eu criar uma memória incrível com a minha filha. Eu fui atrás desse cavaquinho, encontrei esse cavaquinho, mostrei para ela, e aí vem o segundo passo, tá bom? Quando a gente cria uma memória, a memória tem que ser desafiadora, ela tem que envolver todas as pessoas que estão no processo. Ela tem que envolver todo mundo ali para tornar essa memória muito legal. Então eu cheguei para a Luísa e falei assim, filha, tá vendo esse cavaquinho aqui? Vamos transformá-lo em um ukulele? E eu já tinha pesquisado na internet, óbvio, né, no Google, e tinha descoberto o quê? Que a diferença entre o cavaquinho e o ukulele é lógico que muda as dimensões, mas você pode tornar o cavaquinho bem próximo do ukulele. O que muda são as cordas. Na realidade, algumas cravas mudam de lugar, mas dá para você usar o cavaquinho como ukulele. Então eu falei assim, então vamos pegar esse nosso cavaquinho, que por sinal eu vou falar lá no vídeo que eu vou mostrar para vocês depois, ele já está na família da minha esposa há 60 anos, gente, 60 anos, o negócio é incrível, tem uma história, olha de novo, memória, história, tem uma história incrível esse cavaquinho em nossa vida, eu transformei, eu ressignifiquei esse cavaquinho, eu dei um up na história dele. Eu, e é óbvio, a minha filha, que ela estava envolvida, então o segundo passo, ele tem que ser desafiador, e eu falei, vamos junto, filha, vamos reformar esse ukulele? Ela falou, tô dentro, pai, tô dentro, vamos junto. Então, qual é o terceiro passo? O terceiro passo é que quando nós temos uma memória, quando criamos uma memória, ela tem que gerar uma recompensa, um ganho. Essa recompensa pode ser material, como a moça que trabalha conosco, que ganhou um bolo, ou ela pode ter um ganho emocional, como as memórias que eu contei para vocês, foram todos ganhos de mudança de direção, uma metanoia, uma mudança de ideia, uma mudança de cabeça, de direção literalmente. Foi muito interessante, isso é muito interessante. Você tem que ter um ganho. E aí eu falei, Luísa, então vamos lá, nós reformamos esse ukulele, mas deixa eu perguntar, por que você quer o ukulele? Ah, pai, eu pensei, na realidade o que eu queria mesmo era uma guitarra, mas a guitarra é bem mais cara, então eu achei que talvez também fosse mais simples começar aprendendo o ukulele, que ele parece ser mais simples de tocar. É um bom argumento. Aí eu falei assim, boa filha, você vai ganhar o ukulele desta forma, trabalhando comigo, nós reformando ele. Como você quer uma guitarra, quando você me apresentar 5 músicas bem tocadas, aí a gente pega e pensa no projeto de vender o ukulele e comprar uma guitarra. O que você acha? Pode ser desse jeito? E ela ficou super empolgada com a ideia e ela já se viu até vendendo, tocando o ukulele e depois fazendo business, né, com esse ukulele. Estou gerando empreendedorismo já logo cedo na minha filha. Quarto passo é você criar uma estratégia. Então, na realidade, tudo isso que eu falei já faz parte da estratégia. Já é um processo estratégico. Mas nesse momento eu falei o quê? Filha, então vamos lá. Nós temos que comprar as cordas,
nós temos que tirar as cravas, nós temos que lixar todo ele, nós temos que passar uma seladora, depois nós temos que passar uma cera, para ele ficar bem legal, para ele ficar bem bacana mesmo. O que você acha? Ela falou, ah, beleza, pai, até aí tá tudo bem. Só que eu não sei fazer nada disso. Eu falei, ah, eu sei fazer isso. Então faz o seguinte, eu faço a parte manual e você registra tudo isso. O que você acha? Ela falou, show de bola, pai. Aí depois eu mando para os meus amigos como nós fizemos o ukulele. Vocês estão percebendo como a Luísa foi se envolvendo com o processo, foi gostando da ideia e isso foi ficando importante para ela. Então, fizemos todo esse processo de reforma e que estava dentro dessa estratégia e no final a Luísa ficou super feliz com o resultado, ficou muito legal mesmo, nós instalamos a corda e ela já ensaiou umas 2 músicas, ficaram bem legais e ela tem aí transformado aquele instrumento, que era um instrumento antigo, numa coisa muito legal. E o 5º passo para a memória realmente se tornar importante na sua vida e transformar a sua vida. A memória, ela tem que se tornar um memorial. E como você torna uma memória em um memorial? Eu vou te explicar, é muito simples. Eu não sei se você é casado, mas qual é o símbolo do casamento? A aliança. A aliança é o memorial que você tem, que está sempre no seu dedo, dizendo, olha, um dia você se casou e foi muito legal, você fez uma festa, aí se você olha para a aliança e começa a pensar como foi o dia do seu casamento, ela vai te remeter àquele dia e ela vai provocar essa memória em você. Então, pense nas memórias. Quando você fez a moça, né, quando faz o baile de debutante, normalmente ela guarda alguma memória, ou fotos, filme, tire fotos. E sempre que você estiver desanimado, ou sempre que você estiver em dúvidas em relação aos seus valores, as coisas importantes que aconteceram na sua vida, busque recordar o que aconteceu na sua vida. Lembre-se que você tem memoriais guardados e busque esses memoriais. A nossa funcionária guardou o bilhete que nós demos para ela. Isso é um memorial. Um dia lá na frente, quando ela estiver desanimada, achando que não é uma boa funcionária, se ela encontrar esse bilhete, ela vai falar, pô, eu estou me enganando. Eu sou uma boa funcionária, eu sou eficiente, eu sou competente, porque isso já está gravado no coração dela. Foi gravado com a memória que nós provocamos nela. Então, o que eu te desafio? A partir de agora, você está pronto para ser o inventor de memórias incríveis. Você participou dessa pequena mentoria, dessa mentoria Speed. Espero realmente que você tenha aprendido algumas coisas. Eu estou aqui para te ensinar se você precisar e repetir a dose se você precisar. Mas antes disso, deixa eu te falar. Eu vou te passar o vídeo da gravação que nós fizemos da reforma do ukulele. Fica aí um momentinho e aprecie esse vídeo. Outro dia minha filha chegou para minha esposa e pediu um ukulele. E eu lembrei que nós tínhamos um cavaquinho guardado em algum lugar na nossa casa. Eu fui atrás desse cavaquinho, encontrei ele todo riscado, todo machucado, sem cordas. E a partir dali nós começamos a construir uma história. Juntos, eu e a Luísa, nós lixamos, preparamos e pintamos esse instrumento, né? Mas ele também tinha uma história a contar. Ele foi dado ao meu cunhado quando meu cunhado nasceu há 60 anos atrás. Ele está na nossa família já há 60 anos. Você pode imaginar isso? Pensa você o seguinte, se minha filha Luísa vai esquecer esse momento que nós tivemos juntos. E eu pergunto, quais histórias você tem construído junto com as pessoas que você ama, com as pessoas que você gosta de ter perto de você? Que memórias você vai deixar? É isso aí, pensa nisso. Muito bem, voltando agora e reafirmando algumas coisas, eu tenho certeza que você deve estar pensando assim, poxa, mas por que eu devo fazer e assistir essa mentoria até o final? Então eu vou te falar, eu vou te provar que isso aconteceu comigo, eu sofri a transformação e muitos outros com quem eu já trabalhei sofreram a transformação. Então eu vou passar mais um vídeo para você ver de um testemunho de alguém que participou comigo dessa mesma mentoria e aprendeu a criar memórias incríveis. Assista esse vídeo aí. Então estou aqui para falar sobre o processo de mentoria com o Edilson Custódio. Assim, para mim foi uma coisa muito legal estar em contato, né, com esse sistema do Edilson,
porque ele faz a gente ressignificar várias coisas na nossa vida e faz a gente pensar de outra forma, como que a gente pode também aproveitar cada momento, né? Então, assim, hoje eu consigo ver que a minha vida, cada momento eu posso fazer dele um momento significante, né? Então, para mim, eu achei que foi muito bom estar em contato com o Edilson, assim, valeu muito a pena a forma dele falar, o jeito dele explicar. Assim, eu aconselho muito estar com o Edilson, estar perto dele, estar em contato, porque vale muito a pena, né? Você vai começar a enxergar os acontecimentos de outra forma e também você vai fazer que os próximos acontecimentos eles sejam significantes. Vale muito a pena fazer a mentoria com o Edilson, é isso daí. Show de bola, vocês viram? Não sou só eu, são muitas pessoas que têm aprendido a transformar, ressignificar, fazer projetos, mudar vidas com memórias incríveis. Venha você também, se torne um grande formador, um grande transformador de memórias. Crie memórias incríveis. E por ter chegado até o final deste vídeo, eu te parabenizo. E te convido a assistir outros treinamentos que eu estarei fazendo. E assista também as minhas lives. E quando você assistir, dê um like aí embaixo, curta, faça suas perguntas, questione. Eu estou aqui para poder te ajudar a transformar a sua vida com um monte de conteúdos legais, mas neste momento pense em ser um grande inventor de memórias e memórias incríveis. Um grande abraço.